Carta aos Filipenses, capítulo 2, e ainda estamos no mesmo sítio. Isto na vida militar chama-se marcar passo. Marcar passo também faz parte da vida militar. E nós, como bons soldados de Jesus Cristo, às vezes temos que marcar passo. E às vezes temos que avançar. E até às vezes correr acelerado. Mas o marcar passo às vezes é importante. E neste momento estamos aqui a marcar passo nesta passagem, mas eu espero que seja muito proveitoso o passo que estamos a marcar nesta passagem. Vamos ler desde o versículo 12 até ao versículo 18, mais uma vez. Nós estamos no versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue-me e regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Graças a Deus. Bem, nós vamos então continuar no versículo 16. Eu releio, que diz: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O dia de Cristo é de facto uma referência, no dizer do apóstolo Paulo, que nós devemos estar com muita atenção, devemos ter os nossos olhos postos lá. Eu, se puder, ainda falarei alguma coisa sobre a importância disso, no efeito prático que isso provoca na nossa vida prática e deve provocar. Daqui a um bocado eu espero poder chegar lá, porque eu sei que ainda não é hoje, provavelmente vamos sair daqui do versículo 16. Mas nós temos estado a ver, portanto, toda esta temática acerca dos vários dias de que a Bíblia fala. O dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia do homem, o dia de Deus. E vimos também como é importante nós termos atenção ao significado dos termos na Bíblia. E na semana passada deverão recordar-se que eu, pegando no facto que já tínhamos visto na outra semana anterior, de que o dia do Senhor só uma vez na Bíblia se refere ao sábado, porque todas as vezes que a expressão o dia do Senhor aparece na Bíblia, tem a ver com a grande tribulação e com o reino que o Senhor vai estabelecer na terra. Portanto, envolve todo o período da grande tribulação e o estabelecimento do reino, o período do reino na terra. E, portanto, nós temos que, ao estudarmos a Bíblia, sempre, apesar da mesma expressão poder ocorrer, ela pode ter significados diferentes. E o grande erro de muitos que abordam a Bíblia é pensarem que um termo tem sempre o mesmo significado e às vezes não tem. E, portanto, temos que sempre ver no contexto o significado dos termos. Falei de alguns exemplos na semana passada, um dos quais foi o termo igreja. Muita gente, quando lê igreja na Bíblia, pensa que se refere sempre ao mesmo grupo, e que não é verdade. O grupo hoje em dia, que é conhecido como igreja, é chamado Corpo de Cristo. É um corpo que o Senhor está a formar, do qual o corpo de Cristo é cabeça. E isto só começou a acontecer quando Paulo se converteu. Antes de Paulo nós não temos o corpo de Cristo. Aliás, ninguém fala do corpo de Cristo antes de Paulo. E depois do arrebatamento da igreja, que é o arrebatamento do corpo, que se vai juntar à cabeça nos ares, para o tal novo homem, o Cristo de Deus idealizado desde a eternidade passada está formado. E o Cristo de Deus, porque é muito importante, porque muita gente não sabe disto. Eu já, no estudo, já fiz referência a isso, mas eu relembro. A Bíblia fala de Cristo, a pessoa de Cristo, e fala de Cristo como sendo o Cristo de Deus, idealizado e planeado por Deus na eternidade passada, e que é composto pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, como cabeça, e o corpo que Ele está a formar agora, que é o conjunto das pessoas que se convertem. E este homem
que é formado por uma cabeça e um corpo, cuja cabeça é Cristo, e o corpo que se junta a ele, é chamado também o Cristo de Deus. E às vezes a Bíblia fala de Cristo referindo-se a esse facto. Só para recordar, porque isso é segurança para vocês, é assim que, por exemplo, nós lemos, quando Paulo diz assim, quando ele está a escrever sobre a verdade do mistério na carta aos Efésios, no capítulo 3, ele diz, pelo que quando ledes, versículo 4, podeis perceber a minha compreensão, ou seja, a compreensão que eu tenho, do mistério de Cristo. Ora, quando Paulo fala aqui do mistério de Cristo, dizem até os entendidos na língua grega, que literalmente o que está aqui escrito é o mistério do Cristo, e aqui o mistério, este Cristo aqui, não é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo e a Igreja. O mistério, o Senhor Jesus Cristo não era nem um mistério. O mistério era que Ele e um conjunto de crentes formassem um novo homem. Isto é que era um mistério. E esse novo homem é chamado o Cristo. Já agora uma coisa muito importante é que naturalmente o corpo assume o nome dele. Que é uma coisa admirável. O corpo assume o nome dele. Eu já falei sobre esta verdade noutras ocasiões. Vocês nunca se esqueçam que, por um lado, na relação com o Senhor Jesus Cristo, Deus viu os crentes, a Igreja, como uma relação corpo-cabeça, mas por outro lado, e isto está associado, vê numa relação de esposa-esposo ou mulher-marido. E não é por acaso que a Bíblia fala na relação entre marido e mulher, na relação cabeça e corpo. O marido é o cabeça do lar. A Bíblia é clara acerca disto. E Paulo é claro acerca disto. E a mulher é o corpo. E a Bíblia até diz na carta aos Efésios, no capítulo 5, que o marido a alimenta e sustenta, como a cabeça ao corpo. É muito importante nós percebermos na Bíblia que a palavra Cristo pode não se referir apenas à pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas referir-se a Ele e ao corpo que Ele está a formar, que também é chamado Cristo, o Cristo de Deus. Este mesmo assunto, já agora, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo diz no versículo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, quando ele diz assim, no versículo 12, diz ele assim, capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. É muito importante nós percebermos isto, irmãos, porque estas verdades estão entretecidas. E a relação da Igreja com o Senhor, que é uma relação de esposa-marido ou de corpo-cabeça, isto está cheio de lições. Enquanto corpo, nós sabemos como é que funciona o corpo humano. E quem comanda o corpo é a cabeça. E é lamentável quando vemos membros do corpo descomandados a quererem agir não em função das ordens da cabeça. E quando isso acontece, vemos loucura. E notem que a loucura é atribuída à cabeça, porque a cabeça não está a funcionar bem. É muito grave o nosso comportamento, se não for correto, porque trazemos desonra à cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter bem a consciência disto. E, portanto, a relação entre a Igreja, entre nós e o Senhor Jesus Cristo, é uma relação cheia de lições, de corpo em relação a uma cabeça. E um membro está provado pelos médicos e pelos que estudam o corpo humano, que um membro do nosso corpo nunca age sem ordem da cabeça. Não há um membro, nem um dedo. Quando ele se mexe, é transmitida a ordem ao cérebro, o cérebro dá ordem ao membro para que o membro faça o que fizer. E isto para nós é uma grande lição. Isto para nós deve nos ensinar a grande dependência que devemos ter em relação ao Senhor. E o corpo, para funcionar devidamente, tem que estar dependente do Senhor. E é por isso que todos nós devemos estar dependentes do Senhor. E é uma loucura haver qualquer crente que queira tomar o lugar do Senhor. E que queira ser uma espécie de cabeça dos crentes. Que Deus nos livre de tal coisa. Cada um de nós é um membro do corpo. Todos nós. Sem exceção.
E se todos nós estivermos no nosso lugar no corpo, a funcionar como a cabeça quer, o corpo funciona harmoniosamente. E eu espero que Deus nos ajude em relação a isso. E o que acontece entre marido e mulher é também típico do que acontece entre Cristo e a Igreja. Porque o marido é a cabeça e a mulher é o corpo. E estava eu a dizer que o corpo toma o nome da cabeça. É por isso que a Bíblia diz: aquele que professa o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Qual é o nome que nós professamos? Paulo diz: Cristo. Há pessoas a quererem professar tantos nomes. Eu sempre me incomodou isso. Eu nunca aceitei nenhum nome a não ser o nome do Senhor. Tantas denominações. Denominações quer dizer nomes. Tantos grupos com nomes. Eu costumo dizer que o nome do Senhor Jesus Cristo é tão grande que não deixa espaço para outro nome. E Paulo diz: aquele que professa o nome do Senhor, o nome de Cristo. É curioso. Ele diz: quem professa o nome de Cristo. Que nome é que a gente professa? Cristo. Porquê? Porque os membros tomam o nome da cabeça. O mistério é do Cristo. E o Cristo não é só a cabeça. É o corpo também. O corpo tem o nome da cabeça. Aliás, quando vocês olham para mim, eu tenho uma cabeça e tenho membros. O meu nome é Carlos. E quando o Carlos não é só a cabeça. É o corpo também. O Carlos sou eu todo. Assim é o Cristo de Deus. Este assunto é de facto um assunto importante. E é curioso que na relação entre marido e mulher, e quem fala acerca disto é o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, particularmente no capítulo 5, na relação entre marido e mulher, também hão de reparar que o marido dá o nome à mulher. Aquela coisa que vem desde os nossos pais da antiguidade. Muita gente não sabe a razão. Mas quando um casamento, quando se dá corretamente, biblicamente, a mulher toma o nome do marido. Muitas pessoas fazem isto mecanicamente, automaticamente, outros já fazem ao contrário, porque não estão esclarecidos, não estão ensinados pela Bíblia. Mas a razão das mulheres tomarem o nome dos maridos, não pensem lá que foi por acaso. É bíblico. Porque a Igreja toma o nome de Cristo. Assim como a Eva tomou o nome de Adão. Quando Deus criou Adão e Eva, aos dois, lemos no livro de Gênesis, no capítulo 5, Deus chamou aos dois Adão. Ou seja, ela tomou o nome dele. Como a Igreja toma o nome de Cristo. Como a mulher toma o nome do marido. Isto está cheio de significado. E isto reflete-se depois nos relacionamentos. Ainda há pouco, quando vínhamos para cá, eu estava a conversar ali com a nossa irmã Anabela sobre alguns aspectos que esta matéria implica, e para eu lhe responder a questões que estávamos ali a falar, tive que me socorrer do exemplo de Cristo em relação à Igreja. Para que se possa perceber bem qual é o lugar da mulher na Igreja, que muita gente não entende, e há pessoas que pensam que a mulher tem uma posição que não é como o homem, etc. E não é. Mas também não é aquilo que alguns querem fazer que seja. Escravizam as mulheres e maltratam as mulheres. E para não dizer coisas terríveis que ao longo da história têm feito às mulheres. Mas a verdade é que a mulher tem um lugar de sujeição. A Bíblia diz que as mulheres devem estar sujeitas. E sujeitas não é só na Igreja, é no lar, em relação aos seus maridos. E alguns dizem: mas este discurso, estar a falar disto, parece que não mandam prender. Mas sabem de uma coisa? As pessoas não têm dificuldade em perceber isto, em aceitar isto, se pensarem apenas nisto. O que se passa entre marido e mulher é o que se passa entre Cristo e a Igreja. Qual é a posição da Igreja em relação a Cristo? É de autoridade ou de sujeição? É de sujeição. Não há nenhuma mulher que lhe seja pedido para fazer uma coisa que eu, como homem, não tenha que fazer enquanto a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus não pede a nenhuma mulher na Igreja que faça alguma coisa em relação aos homens que eu, como homem,
não tenha que fazer em relação ao meu Senhor Jesus Cristo, também eu estou em lugar de sujeição. Compreendem? E se vocês perceberem qual é o lugar da igreja, vocês vão perceber qual é o vosso lugar como mulheres. E se vocês, homens, perceberem qual é o lugar do Senhor como cabeça, vocês vão perceber qual é o vosso lugar como homens em relação às vossas mulheres. Vê-te como é que o Senhor governa a igreja. Ela queixa-se? Não. Ele é maravilhoso, Ele é desejável, Ele é admirável. Ainda há pouco cantamos, totalmente desejável. Assim devem ser os homens em relação às suas mulheres. Para não falar noutras coisas. Portanto, todos estes assuntos que são altamente doutrinais, são altamente práticos. Aliás, na Bíblia nós não temos doutrina sem prática associada. E eu queria deixar isto muito claro. A outra passagem, como eu disse, está na carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Cristo. Então, aqui diz assim: como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, isto está-se a referir à pessoa do Senhor Jesus Cristo? Não. Este Cristo aqui é o Cristo de Deus, que é composto pela pessoa do Senhor Jesus Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Portanto, é disto que o apóstolo está aqui a falar, e depois no versículo 13 diz como é que este corpo é formado. Diz ele: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido um espírito. Mas vamos deixar isto, que não é este o nosso assunto, mas não deixa de ser importante. Portanto, eu repito que é muito importante nós termos a noção de que as palavras na Bíblia têm que ser estudadas e não devemos adquirir de forma fácil a ideia de que a mesma palavra tem sempre na Bíblia o mesmo significado, porque não tem. E eu dei vários exemplos. E o último exemplo que nós vimos foi a palavra igreja na Bíblia. E eu falei acerca disso porque, como eu acabei no estudo anterior, como a Bíblia fala em igreja nos Evangelhos, e até fala em igreja no tempo do Êxodo, quando Israel foi tirado do Egito pela mão de Moisés. E como nós já vimos, não vou repisar aquilo que eu já disse. Como a Bíblia fala de igreja aí nessa altura no deserto. Como a Bíblia fala de igreja no tempo do Senhor Jesus Cristo. Como a Bíblia fala de igreja depois no livro dos Atos dos Apóstolos. Como a Bíblia fala de igreja até no livro do Apocalipse, referindo-se a igrejas que ainda nem existiram, futuras. Alguns, porque pensam que a palavra igreja quer dizer sempre a mesma coisa, que não quer, como nós vimos, e porque a igreja aparece também no livro do Apocalipse, então a igreja passa na grande tribulação. Mas a igreja não passa na grande tribulação. E é sobre isso que eu quero começar a mostrar-vos algumas coisas da palavra de Deus. Bem, então, o apóstolo na nossa passagem diz que nós devemos reter a palavra da vida para que no dia de Cristo, que se refere ao arrebatamento da igreja, eu possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E então estávamos nós a falar acerca do arrebatamento da igreja, que temos estado a falar sobre o arrebatamento da igreja e o significado do arrebatamento da igreja, e eu queria, porque isto é um assunto atual, que tem sido atual ao longo do tempo. Há muita confusão na cristandade sobre esta verdade da vinda do Senhor. E deixai-me dizer que, se vocês se recordam, eu na semana passada, na parte final do estudo bíblico, fiz uma resenha histórica do que se passou na história da igreja. A igreja no passado começou por perder a verdade do apostolado de Paulo. Começaram a confundi-lo como se fosse um apóstolo como os outros. Ainda ele estava vivo. E ele, ainda vivo, teve que se esforçar, e de que maneira? Para mostrar que o apostolado dele era diferente dos outros apóstolos, do outro apostolado, dos 12. A igreja começou por perder isso. Naturalmente foi perdendo as outras coisas todas. Outra grande verdade que perdeu foi a verdade do arrebatamento da igreja.
E começaram a pensar na vinda do Senhor Jesus Cristo de forma genérica. Como a Igreja Católica diz, Cristo vem para julgar os vivos e os mortos. Ponto. Até que acabou por perder, foi perdendo, até que acabou por perder uma das verdades basilares do Evangelho, que é a verdade da justificação pela fé e não por meio das obras. Acabou por perder isso. E entramos na Idade das Trevas, na Idade Média. E quando se dá a tentativa de recuperação do que se perdeu, começa-se a fazer a recuperação por ordem inversa. E quando eu falo na tentativa de recuperação do que se perdeu, eu quero aqui sublinhar uma coisa muito importante, que é o seguinte. Deus teve sempre os seus fiéis ao longo da história. Mesmo nos períodos mais negros da história, houve crentes que naturalmente não eram significativos em termos de número e, portanto, não deram nas vistas. E eu acho graça, porque alguns fazem muita questão do que é que a história diz. E a história só diz asneiras. A história é negra. Porque a história não se ocupa das minorias. As minorias não contam para a história. E o que fica na história não são as minorias. São as maiorias. As maiorias é que ficam na história. Eu vou-vos dar, por exemplo, um exemplo. Alguns indivíduos dizem assim, a história, ao longo da história nós vemos sempre, por exemplo, um exemplo concreto, das igrejas sempre batizarem na água, sempre batizarem. Pudera. A história ocupa-se das maiorias. As maiorias sempre estiveram erradas. Em toda a história, as maiorias sempre estiveram erradas. Nunca houve uma maioria certa. Já repararam nisso? E as minorias são completamente ignoradas. No período mais negro da história da Igreja, na Idade das Trevas, havia crentes, e houve sempre crentes fiéis, que tinham as verdades todas direitas, que pregaram sempre o Evangelho com clareza. Evidentemente que quando se fala do acontecimento histórico, no tempo de Martinho Lutero, no tempo da Reforma, em que ele descobre a verdade da justificação por meio da fé, isto fica na história, é um marco na história, por ter acontecido onde aconteceu, que foi na Igreja Católica, que é uma grande igreja, e deu grande celeuma. Mas não pensem que não havia crentes. Deus sempre teve os seus fiéis, sempre teve o seu remanescente fiel, mesmo antes de Martinho Lutero. Compreendem? Só que aquilo, pela dimensão que era, deu um grande estardalhaço. Como podem imaginar, ainda por cima ele era monge. E portanto eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque, e quero deixar bem sublinhado, que ao longo da história Deus sempre teve os seus fiéis. E quero-vos dizer, e é importante que vocês tenham noção disto, que o grupo de crentes que é fiel ao Senhor ao longo dos tempos e de toda a história foi sempre curto. O meu rebanho, disse o Senhor Jesus Cristo, é pequeno. Ninguém escamoteia esta situação. E portanto, quando vocês veem grandes grupos, etc., é no mínimo para desconfiar. E depois nós vemos o que é que acontece com grandes grupos, não é? Chamados evangélicos, etc. Aquilo tem de tudo menos de Cristo. Isto é complicado. E como eu tenho dito várias vezes, hoje uma grande fatia da chamada Igreja Evangélica está pior do que a Igreja Católica. Isto é grave. É só vocês lerem as notícias do que se passa por aí. E nós temos de ter a noção disto. E o conjunto dos fiéis ao longo da história foram sempre pequenos. Lembra-se de Caleb e Josué. Sozinhos. Contra a maioria. Todos viam gigantes. Menos eles. E ao longo da história, lembra-se de Elias. Lembra-se de Eliseu. Lembra-se de Isaías. Lembra-se de todos os profetas do Velho Testamento. Sempre isolados. E o povo sempre todo errado. Lembra-se do tempo de Moisés. Todos contra Moisés. A história tem sido assim. O apóstolo Paulo, no tempo dele, disse: só Lucas está comigo. Toda a Ásia me abandonou. Ele ainda estava vivo. Ninguém tenha dúvidas acerca disto. Eu não estou a inventar nada. Isto é que é história. E a história não se ocupa dos casos das minorias, porque as minorias das minorias não são significativas para a história. Compreendem? E é muito importante. Nós temos que nos cingir pela história da Bíblia. A nossa regra de fé é a Bíblia, a palavra de Deus. Temos que nos cingir à palavra de Deus. Bem,
Mas então eu gostava de passar para um outro assunto que está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Isto aqui há várias coisas aqui a considerar, mas vamos tentar ver se o Senhor me ajuda. Na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo, que já agora quero vos dizer uma coisa, só o apóstolo Paulo fala acerca do arrebatamento. E é muito importante vocês terem esta noção. E eu agora tenho que fazer a ligação, porque isto é tão vasto, é tão complexo, que eu às tantas até perco o contexto. E não quero perder o contexto. Porque é que eu falei dessa resenha histórica dos acontecimentos passados? Porque as verdades têm vindo a ser redescobertas dos escombros dos séculos. Porque infelizmente estas grandes maiorias têm estado erradas nas suas práticas, nos seus costumes, completamente divorciados da Bíblia. E quem quiser saber, tem que ir à Bíblia, e estudar e descobrir. E muitos até começaram a ver que a palavra de Deus, nas epístolas de Paulo, leva-nos a certos entendimentos. E toda a gente percebe claramente que as epístolas de Paulo, na palavra de Deus, é a maioria das epístolas. A maioria das epístolas são as epístolas de Paulo. São 14 epístolas. Eu creio que a carta aos Hebreus também foi escrita por Paulo. 14. A doutrina da igreja está cá. E as pessoas, quando começam a ler as epístolas de Paulo, começam a ver que ele diz certas coisas, não é? E aquilo é que está, toda a gente é unânime de uma forma geral, que aquilo é que está em vigor. Não é? Mas como elas não fazem diferença de programas e acham que é tudo a mesma coisa, citei o exemplo das igrejas, que acham que sempre que aparece igreja, mesmo no passado ou no futuro, é sempre a mesma coisa, chegam depois cá atrás aos evangelhos, não é? E tentam, porque para elas é tudo a mesma coisa, tentam uniformizar tudo e tentam procurar dar coerência às coisas. E é assim que, por exemplo, alguns, apesar de Paulo na carta aos Efésios, por exemplo, falar de certas coisas, quando leem Mateus ou Marcos ou Lucas, que está cá atrás, estão a interpretar Mateus ou Marcos ou Lucas à luz de Efésios. Mas é que quando Mateus, Marcos e Lucas foram escritos, Efésios não tinha sido escrito. E estar a interpretar as coisas que estão cá atrás, tentando entendê-las com a luz que está lá à frente, leva a conclusões muito erradas. Alguns perceberam claramente que, por aquilo que Paulo diz, que há um arrebatamento. Porque a Bíblia fala claramente da vida do Senhor Jesus Cristo, estou a falar da Bíblia em geral, fala da vida do Senhor Jesus Cristo à terra. Aliás, quando o Senhor Jesus Cristo saiu da terra e subiu ao céu, em Atos no capítulo 1, nós lemos que os varões galileus que estavam lá ao pé dele, nomeadamente os apóstolos, ficaram muito admirados a olhar para o céu a ver o Senhor Jesus a subir. E diz que uma nuvem o tomou. Atos capítulo 1. E vieram dois varões, anjos, que apareceram e viraram-se para os discípulos que estavam ali e disseram assim: varões galileus, por que estáis admirados a olhar para o céu? E eles ficaram todos a olhar para o céu até o Senhor desaparecer. Esse mesmo Jesus que para o céu vistes subir, virá da mesma maneira que o vistes subir. E sabe o que é que significa virá da mesma maneira? Ele virá exatamente ao mesmo sítio de onde saiu. E quando nós lemos o livro do profeta Zacarias, falando profeticamente da vinda do Senhor, ele diz que quando o Senhor Jesus Cristo vier, os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. E foi do Monte das Oliveiras que ele subiu ao céu. Portanto, quando a Bíblia fala da vida do Senhor Jesus Cristo de uma forma geral, fala da vida do Senhor Jesus Cristo à terra. E toca mesmo na terra, com os pés na terra, no Monte das Oliveiras. Mas quando esta gente chega às epístolas de Paulo e lê o que Paulo fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo não vem à terra, vem aos ares. E os crentes vão ter com ele aos ares. E o encontro dá-se nos ares e não na terra. E aí, eu sei, há aqui uma diferença. Há aqui uma diferença. Uma coisa é o Senhor vir à terra, outra coisa é o Senhor vir só até aos ares.
que é o que diz 1 carta aos Tessalonicenses capítulo 4. O problema está com estes crentes em que viram isto, mas não viram o resto. Ou seja, ainda não perceberam que estas diferenças não são pontuais, que se limitam apenas à vinda do Senhor, mas são gerais. E para poderem perceber a generalidade destas diferenças, têm que perceber que o apostolado de Paulo é diferente do dos 12 e que o programa é diferente do dos 12. Mas como não percebem, estão a perceber, perdem as suas ideias, perdem sustentabilidade e força e sucumbem facilmente. E então, facilmente, os que advogam que só há uma vinda única, deixai-me dizer assim, e que é a vinda em que o Senhor Jesus Cristo vem à Terra, deixai-me dizer assim, os que advogam a vinda única, esmagam com os seus argumentos os que veem esta pequena diferença, mas que é uma pequena diferença num conjunto de grandes diferenças que eles não veem, e facilmente sucumbem. E é assim que eu já vi muitos que acreditavam no arrebatamento da igreja, que é diferente da vinda dele à Terra, e que agora sucumbiram e já não acreditam. Compreende? Mas a verdade bíblica, clara, é que uma coisa é o Senhor vir à Terra e outra coisa é o Senhor vir aos ares. Buscar os crentes que estão nos ares. Agora, para que vocês percebam, é muito importante perceberem algumas coisas. Bem, como é que é dizer? Isto é tão complexo, por isso é que a gente está a perder tempo aqui nisto, estamos aqui a marcar passo. Mas eu prefiro marcar passo e avançar do que avançar marcando passo. Na carta aos Tessalonicenses, para vocês perceberem, vamos ver se vocês entendem isto. Os crentes em Tessalónica, para que vocês percebam, deixar-me dizer assim, os crentes em Tessalónica estavam a sofrer muito, sabem? Estes crentes foram altamente perseguidos. Aliás, o capítulo 1 da carta aos Tessalonicenses mostra o apóstolo Paulo, no capítulo 1, diz no versículo 6 que eles foram feitos imitadores deles e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Estes crentes foram altamente atribulados. E como vocês já vão ver, eles foram tão atribulados que até pensavam que estavam na grande tribulação. Se há exemplo na Bíblia de crentes que pensam ou pensaram que a igreja podia passar na grande tribulação, foram os de Tessalónica. Porque a tribulação, porque eles passaram, foi de tal forma tão forte, que eles pensaram, estamos na grande tribulação. E se calhar pensaram, nós vamos passar na grande tribulação. E este é o problema, isto é que eu quero esclarecer para que todos fiquem com ideias claras. A igreja não passa na grande tribulação. E Paulo teve que se esforçar para explicar-lhes a eles que aquilo que eles estavam a passar não era a grande tribulação. Nós não podemos confundir grande tribulação, a grande tribulação da Bíblia, com uma grande tribulação que qualquer um de nós pode passar na vida. E pode ser uma grande tribulação que cada um de nós pode estar a passar individualmente, ou podemos estar a passar coletivamente. Todos nós podemos estar a passar coletivamente por uma grande tribulação, e isso não ser a grande tribulação. E se houve exemplo de crentes que passaram por uma grande tribulação que não era a grande tribulação, foram os crentes de Tessalónica. Para vocês conhecerem um pouco da história do que se passou em Tessalónica, o apóstolo Paulo é que os evangelizou. E a Bíblia mostra que o apóstolo Paulo esteve cerca de 15 dias com eles. Evangeliza-os, vai a Tessalónica, está lá com eles e fala-lhes da palavra de Deus. Muitos deles, habitantes de Tessalónica, convertem-se, formando a igreja de Tessalónica. E Paulo fica cerca de 15 dias, 3 semanas, a ensinar-lhes a palavra de Deus desde que eles se converteram. Mas a sério, isto é que eu gosto do apóstolo Paulo por isto. O indivíduo acaba de se converter e ele começa-lhes logo a dar ensino sólido. Fiz sempre isto pela graça de Deus ao longo da minha vida. E com muito proveito. E continuo pela graça de Deus, assim me ajuda o Senhor. Os crentes têm que ser ensinados solidamente desde que se convertem. E ele fez isto. Só que levantou-se uma perseguição tão forte em Tessalónica, tão forte, que Paulo, Silas e Timóteo tiveram que fugir de Tessalónica. Tal foi a perseguição. E quem ficou a aguentar a perseguição toda foram os crentes lá. Imaginem a grande tribulação porque eles passaram. Só que não era a grande tribulação. Então o apóstolo Paulo escreve 2 cartas, a primeira e a segunda.
Na primeira carta, no capítulo 4, ele diz assim, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Sabem que muitas das pessoas tinham morrido. Dormem, aqui quer dizer morte. O crente, quando a Bíblia fala da morte de um crente, é sempre passa pelo sono. Mas o que dorme não é a alma, é o corpo. Já falei nisso noutras ocasiões. Há aí grupos religiosos, tipo adventistas do sétimo dia, que dizem que a alma dorme. Mas nós vemos na Bíblia que quem dorme na morte é o corpo. O Senhor despertará os corpos do sono, do pó da terra. É os corpos que despertam, não é a alma. A alma está sempre consciente. E nós vemos as almas conscientes, sempre conscientes na presença de Deus. Mesmo no Apocalipse, as almas estão lá todas bem conscientes a louvarem o Senhor, a cantarem ao Senhor. Estão todos conscientes. A consciência da alma após a morte é uma realidade insofismável nas Escrituras. Mas estes crentes estavam preocupados, porque a perseguição deve ter morto alguns, maltratado outros. E Paulo diz assim, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Agora, tomem atenção, que isto é muito importante. Paulo vai falar-lhes de uma coisa que eles não sabem. E eu quero vos dizer uma coisa muito importante. Em relação ao arrebatamento, o arrebatamento da igreja é uma verdade escondida. Não estava revelada. Porque ela faz parte da igreja. O arrebatamento da igreja faz parte do programa da igreja. Ou seja, se o aparecimento da igreja era um segredo, o desaparecimento da igreja também é um segredo. Vou-vos mostrar isso, Paulo a falar sobre isso. Portanto, ele fala de um segredo, o aparecimento da igreja, e de um segredo, o desaparecimento da igreja. Ou, utilizando a fraseologia que ele utiliza muito na Bíblia, a palavra mistério. A igreja é um mistério, era um segredo que não estava revelado, e que os profetas ignoravam, nunca ninguém falou acerca disso. O próprio Senhor sabia disso, mas nunca falou disso, porque era um segredo, que ele só revelou já da glória ao apóstolo Paulo. E o desaparecimento da igreja também é um segredo. Se o aparecimento é um segredo, o desaparecimento, naturalmente, tudo que tem a ver com a igreja é um segredo. E o desaparecimento da igreja é um segredo. Já agora deixai-me dizer que eu gosto muito de uma versão bíblica, que agora não me lembro do nome dela, mas é uma versão moderna. É a Bíblia na linguagem 2. NTLH. Não interessa. Agora também não é relevante. Procurem. E eu gosto muito dessa versão da Bíblia, quando fala do mistério, fala do plano secreto. E de facto, essa tradução é felicíssima. Era um plano secreto que Deus tinha. E que Deus tinha aquele plano secreto que nunca revelou a ninguém, a nenhum profeta, a ninguém, e só a seu tempo resolveu revelar já da glória. Agora, quando o apóstolo está aqui a dizer não quero que sejais ignorantes, não é como eu que diga a algum de vocês aqui, olha irmãos, vocês não sejam ignorantes, vocês devem conhecer muitas coisas, mas coisas que até já estão reveladas e que vocês não conhecem por falta de estudo, por falta de empenho, por falta de conhecimento, por falta de leitura, por falta de aplicação. Não é o caso. Esta ignorância aqui, eles não sabiam mesmo. Ele vai falar de uma coisa que ninguém sabia. É o plano secreto. Ele diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos mortos, para que não vos entristeçais como aos demais que não têm esperança. As pessoas, quando morrem, pensam que acaba tudo. E essas pessoas, os descrentes, não é? Pensam que acaba tudo e eles dizem assim, calma aí. Vocês não querem que vocês fiquem desanimados. Morreram alguns aí com a perseguição. Não fiquem desanimados. Vou-vos contar um segredo de um plano secreto de Deus que não tinha sido revelado. E diz ele, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos quem Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Portanto, eu tenho uma boa notícia para vocês, de que aqueles crentes que morreram, Deus vai torná-los a trazer com ele. Vai ressuscitá-los. E depois diz assim, versículo 15, tomem atenção ao contexto. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Já viram o que ele está aqui a dizer? Isto faz parte da revelação que o Senhor lhe deu. Isto é o plano secreto. Ele está a dizer que aquilo que ele está a dizer é pela palavra do Senhor. Foi por revelação do Senhor. Aquilo que eu vos vou dizer é por revelação do Senhor. Aliás, ele utiliza muito esta linguagem nos seus ensinos. Por exemplo, a ceia do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aquilo que eu vos vou agora passar foi o Senhor que me revelou.
Aliás, não há ninguém na Bíblia que fale disto que ele vai falar. É mesmo o plano secreto. Ninguém fala deste acontecimento como ele vai falar. É tudo novo. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. E então o que é novo é tudo isto. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele para já deu a boa notícia que os que dormem o Senhor vai tornar a trazê-los com ele. E agora está a dar outra boa notícia, que é, os vivos há um plano para eles. Mas os vivos não vão ter precedência sobre os mortos. Mas os mortos vão ter precedência sobre os vivos. Em quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, os primeiros a irem são os que morreram em Cristo. Os crentes. Ressuscitam primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, e já agora há aqui um pormenor importante. O apóstolo esperava estar vivo quando o Senhor viesse. Nós, os que ficarmos vivos. Ele não diz assim, nós os que morreram, eu, quando for isso eu já terei morrido. Não, nós os que ficarmos vivos. Isto é muito significativo, sabem porquê? Porque para isto acontecer, o arrebatamento, não tem que se cumprir profecia nenhuma. Podia ter acontecido nos dias de Paulo. Mas para a vinda do Senhor à Terra, há uma série de profecias que estão anunciadas que se têm que cumprir. Mas para o arrebatamento, não. Ele esperava estar vivo quando o Senhor viesse. O que significa que nada tinha que acontecer para que este evento se desse. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, o encontro dá-se com o Senhor nos ares. O Senhor vem aos ares, os crentes saem da terra, uns mortos ressuscitam, e os que estiverem vivos na altura juntam-se a eles, atraídos pela força do Senhor aos ares, para se encontrarem com o Senhor nos ares. E diz ele, e assim estaremos sempre com o Senhor. E diz ele assim, portanto, vocês que estão a ser grandemente atribulados, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que nos espera é maravilhoso. Quer morramos, quer vivamos. E até aqueles que não têm o privilégio, isto é fantástico, porque todos os crentes nas várias gerações, sempre gostaram de ter o privilégio de estar vivos quando o Senhor viesse. Eu vou-vos dizer uma coisa, a mim tanto me faz. Eu também gostava, porque é diferente, não é? Mas pronto, tanto me faz. Mas o Senhor tem um prémio para aqueles que morrem e que não estão vivos quando Ele vier. Sabe qual é? Vão primeiro do que os outros. Os que estão vivos só vão depois dos que estão nas sepulturas saírem das sepulturas e forem. E depois eles vão atrás e juntam-se todos juntos ao encontro do Senhor. Mas dá-lhes este privilégio. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Como é que ele começa o versículo 3, irmãos? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Esta ignorância, repito, não é ignorância genérica de que os crentes normalmente padecem, não é desse tipo de ignorância, mas é uma ignorância de falta de conhecimento por falta de revelação que ele está a dar. E vocês dizem assim, mas isso és tu que estás para aí a dizer. Será que é mesmo assim? Bem, vejam o contexto. Como é que começa o capítulo 5? Mas, e agora muda de assunto, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Está revelado as profecias. E agora o que é que ele vai falar a seguir? Da vinda do Senhor à Terra. Irmãos, a Bíblia é tão clara. Acerca disto que eu vos estive a dizer do arrebatamento da igreja, eu não quero que ignoreis, é um segredo. Dizemos isto pela palavra do Senhor. Faz parte da revelação que o Senhor me deu. Mas acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Porque os profetas todos falaram acerca disso. Está revelado em toda a Bíblia. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. E cá está a expressão, o dia do Senhor. E o dia do Senhor não é o dia de Cristo. O dia do Senhor é um período que vai desde a grande tribulação, incluindo a grande tribulação, ao reino, incluindo o reino de 1000 anos que o Senhor vai estabelecer na terra. Sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Reparem. Vocês sabem, eu não preciso escrever acerca disto, porque está revelado, isto é diferente. Sabeis muito bem,
que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrará a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, vós, isto não é para vós. Vós, irmãos, já não estáis em trevas. Isso é para aqueles que vão estar depois nessa escuridão tremenda. Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A vocês isso não vai acontecer. Então podemos dizer assim, ora bem, para aqueles que acham que não há diferenças e que é tudo a mesma coisa, aqui a pergunta é muito simples. Então quer dizer, o Senhor só vem como ladrão para uns e não vem como ladrão para outros? É óbvio que para a igreja ele não vem como ladrão, mas quando ele vier à terra em poder e grande glória, ele vem como ladrão de noite. E que grande noite vai ser aquela. E ele então diz assim, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos de noite nem das trevas. E na grande tribulação vai haver grande noite e grandes trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se bebedem, bebedem-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Versículo 9. Para os distraídos. Porque Deus não nos destinou para a ira. A nós Deus não nos destinou para a ira. A grande tribulação é o grande dia da sua ira. Quando a Bíblia fala da grande tribulação, quando a Bíblia fala do dia do Senhor, diz que é o dia da sua ira, da sua grande ira. E Paulo diz, Deus a nós não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. E aqui é salvação, arrebatamento, porque a salvação tem 3 tempos. Eu fui salvo, eu estou a ser salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo da condenação do pecado. Eu estou a ser salvo no presente do poder do pecado. E eu serei salvo no futuro da presença do pecado. Isto é no arrebatamento que o pecado será erradicado. Porque quando os mortos saírem das sepulturas, saem corpos glorificados, gloriosos, semelhantes ao do Senhor, sem pecado. E nós que estivermos vivos, seremos transformados, ao ser arrebatados, em corpos também gloriosos, sem pecado. Quando a Bíblia fala de salvação, cá está mais um exemplo. Quando a Bíblia fala de salvação, refere-se a quê? Sempre à salvação da alma? Não. Nós temos que estudar a Bíblia. Perdão. Que morreu por nós para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Bem, eu já vou terminar, mas para terminar quero dizer o seguinte. Quando chegamos ao capítulo 2, eu não quero terminar agora aqui, porque para ao menos acabar este assunto, não é? Que eu penso que é importante. Quando chegamos ao capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, ele volta à carga sobre este assunto. E volta à carga sobre este assunto porque então, nos dias dele, como nos dias de hoje, há oportunistas no meio dos crentes, e deixarem dizer assim literalmente com todas as letras, há oportunistas no meio dos crentes que são falsos mestres para enganar o povo de Deus. E olhem que anda para aí muita gente a enganar o povo de Deus, e muita gente nem se apercebe disso. E nos dias de Paulo eles existiam, como existem nos nossos dias. E agora vão perceber porque é que eu estou a dizer o que estou a dizer. No capítulo 2 ele diz, então dizia ele, e esses indivíduos aproveitaram-se da situação de eles estarem a sofrer muito para dizerem assim, ei, estão na grande tribulação, então, quem é que diz que não é? Alguém diz que a igreja não passa na grande tribulação, então vocês não acham que isto é grande tribulação? Há mais grande tribulação do que isto? Diziam muitos, tentando enganar os crentes, mostrando-lhes que estavam na grande tribulação e não estavam na grande tribulação. É como hoje, há muitos hoje que dizem que nós já estamos na grande tribulação. E olham para estes sinais, olham para aqueles sinais, olham para aqueles sinais, mas quais sinais? Eu estou com os olhos no Senhor, quais sinais? A Bíblia diz que o judeu pede sinal, eu não sou judeu. O judeu é que se guia pelos sinais. O judeu é o povo dos sinais. Desde Moisés, Deus teve que falar com eles por meio de sinais no tempo de Moisés. Teve que falar por meio de sinais no tempo de Elias. Teve que falar por meio de sinais no tempo do Senhor Jesus Cristo. Em relação à igreja, Deus não fala por sinais, mas por sabedoria. O grego busca sabedoria, que é o que está ausente da cabeça de muitos que se dizem crentes. São ignorantes e ignoram as Escrituras. E andam com os olhos não sei onde.
Depois sai a asneira. Querem ver aqui? Ora, irmãos, versículo 1. Rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A nossa reunião com Ele, não foi que ele falou no capítulo 4? Que vamos ao encontro do Senhor e nos vamos reunir com Ele nos ares? Eu quero-vos falar acerca do arrebatamento da igreja, por outras palavras, é o que ele está a dizer. Eu quero-vos falar acerca desta verdade, porque ela estava a ser ameaçada. Apesar de ele ter dito o que disse na primeira carta, ela estava a ser ameaçada, ainda a ser ameaçada. E sabem como? Com os tais falsos mestres. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Vocês não se deixem mover. Vocês não se deixem enganar, diz Paulo. Vocês não... Olha que há muitos a tentar mover-vos e há tantos a tentarem mover-nos da firmeza. Sabem de uma coisa? Eu hoje recebi uma mensagem. Por acaso agora não vos posso mostrar porque não posso. Mas recebi uma mensagem encorajadora de uma jovem. Uma jovem hoje escreveu uma mensagem encorajadora. E eu dou graças a Deus. Era como o Senhor, a Elias mandou-lhe lá os corvos para cuidar dele. E eu dou graças a Deus por aquilo que o Senhor me manda para me encorajar. E uma jovem, não é daqui, ela não é daqui. Mas ela mandou-me mas vocês conhecem, os jovens conhecem, mas ela não é daqui. E ela mandou-me uma mensagem, e que ela, por outras palavras, deixem ver se eu consigo, agora não consigo dizer, eu gostava de ler exatamente com rigor aquilo que ela escreveu. Mas nessa mensagem ela dizia assim: eu sei que o irmão está numa grande luta, mas o irmão continua e não se deixa enganar, nem se deixa levar. Porque o Senhor deve estar contente com o que o irmão está a fazer. Alguns acham o contrário. É curioso. Ela a tentar animar-me, para eu não desanimar, para eu continuar. Ela disse mais coisas, agora não vou agora aqui dizer. Mas eu olhei para aquilo e disse: Senhor, eu não estou a precisar de ânimo, pela graça de Deus. Como o Paulo tem a sensação de que o Senhor me assiste. Amém. E a assistência dele é total, completa. Mas apreciei o gesto daquela. Escrevi-lhe a agradecer as palavras de encorajamento e ânimo. E o apóstolo Paulo disse: sabem, alguns querem vos mover da vossa firmeza. Ela estava preocupada que eu cedesse. Estava preocupada que eu cedesse. Ela até disse uma coisa fantástica que eu nunca tinha pensado da coisa naqueles termos, assim como ela disse. Ela disse: alguns pensam que o problema está em... alguns pensam que o problema está... Veja se eu consigo dizer aquilo que ela disse por outras palavras. Alguns pensam que o problema existe entre o que Jesus ensinou quando estava na terra e o que o apóstolo Paulo ensinou. Mas o problema não está entre o que Jesus ensinou quando estava na terra e o que o apóstolo Paulo ensinou. O problema está entre o que o Senhor Jesus ensinou, o Senhor Jesus quando estava na terra ensinou, e o que o Senhor Jesus que está no céu ensina. Porque o que o Paulo ensina é o que o Senhor ensina lá do céu. Porque o apóstolo Paulo diz que aquilo que ele diz não é ele que diz, são palavras do Senhor. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Lembram-se? Fantástico. E ela disse assim, como o meu irmão dizia muitas vezes. E agora vocês ficam a pensar: e quem será? É um bom exercício para vocês se interrogarem. Mas dou graças a Deus daquela jovenzinha, pensou cá no pobre, e Deus para mim, nunca me escreve, nem coisa, mas escreveu-me, e eu dei graças a Deus por ela, e pelas palavras dela, e pela firmeza dela. E então o apóstolo diz assim: não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. E diz ele: quer por espírito, porque há indivíduos que são muito veementes. Há indivíduos que têm um espírito forte e pela sua veemência, e falam às vezes de tal maneira que as pessoas dizem: este indivíduo está mesmo a falar a verdade. E as pessoas deixam-se enganar pelo vocabulário, pelas palavras, pela veemência, pela eloquência. Irmãos, nós temos que nos cingir às Escrituras, não é à eloquência. Somos movidos pela palavra. E diz ele assim: quer por espírito, quer por palavra,
quer por epístola. Sabem o que é que estava a acontecer? Andava já a circular uma carta entre os crentes, como se fosse de Paulo a dizer: estais a passar na grande tribulação. E ele diz: epístola como de nós? Andam aí a passar epístolas como se fosse uma epístola escrita por nós, que são falsas epístolas. Nós não ensinamos isso. Isto é grave. Vocês já viram como é que há pessoas... Sabem de uma coisa? Bem dizia Paulo, e disse aos Tessalonicenses: a fé não é de todos. O que quer dizer? Nem todos são dignos de confiança. Nem todos são dignos de confiança. Podem falar da Bíblia, e até falam muito bem, muito floreado, muito bonito, mas aquilo não tem sustentabilidade bíblica. E o apóstolo diz: cuidado, que há pessoas que não olham a meios para atingirem os fins. E até há indivíduos que fazem passar falsas epístolas como se fossem assinadas por mim. E são falsas epístolas para ensinarem erros. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não sei se vocês sabem. Literalmente, no original, é o dia do Senhor. Cá está um exemplo. Dia de Cristo. Que no original, dia do Senhor. Eu vou-vos dar alguns exemplos. Por exemplo, para vocês compararem, se quiserem, na Palavra de Deus. Versões. A tal versão que eu me referi há bocado e que não era capaz de dizer é esta. Nova tradução da linguagem 2 diz dia do Senhor. Versão de Darby diz dia do Senhor. Tradução brasileira diz dia do Senhor. Vulgata latina diz dia do Senhor. A célebre versão espanhola Reina Valera diz dia do Senhor. A versão de Philips diz dia do Senhor. A versão de Roterdão diz dia do Senhor. A American Standard Version diz dia do Senhor. A Almeida Revista e Atualizada diz dia do Senhor. Muitas versões, quando escrevem isto, diz dia do Senhor. Eu creio que, eu não sei qual é a razão, mas eu creio que os que traduzem a Bíblia, sabem, eu até gostava de ser tradutor da Bíblia. Não tenho conhecimentos para isso. Mas gostava, porque gosto de traduzir. E a tradução da Bíblia exige um rigor superior a qualquer outro tipo de tradução. Porque as palavras de Deus, como o Senhor Jesus Cristo disse, até os jotas e os tilos são para estar lá. Portanto, as pessoas quando traduzem, a tradução da Bíblia tem que ser literal, não pode ser e tal, isto diz isto, mas pode... Por isso é que os italianos dizem que os tradutores são traidores. Eu não sei o que é que presidiu a esta situação, mas comparai as versões da Bíblia e ireis ver esta expressão como o dia do Senhor. Eu não sei se foi o tradutor que achou dizer dia do Senhor ou dia de Cristo, Cristo é o Senhor, é a mesma coisa. Mas de facto, em rigor, dia do Senhor e dia de Cristo não é a mesma coisa, como eu já tive a ocasião de dizer. Dia de Cristo é o arrebatamento, o dia do Senhor é o dia que eu já expliquei. E literalmente o que está aqui é o dia do Senhor, diz ele como se estivesse presente. Aliás, todo o contexto até mostra, não é? Eles pensavam que estavam na grande tribulação. Ele diz como se o dia do Senhor já estivesse perto ou presente. Literalmente, até no original, é presente. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus como anticristo. Portanto, não há grande tribulação sem anticristo. Ninguém pode estar a dizer que estamos na grande tribulação, porque aí a gente pergunta onde é que está o anticristo. Eu gostava de chamar a vossa atenção, não vou agora entrar em muitos detalhes, mas no versículo 3 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, e estavam ali muitos a querer enganá-los, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Quando as pessoas leem a palavra apostasia, cá está mais um exemplo, as pessoas pensam logo em apostasia no sentido de apóstata, no sentido de desviar da fidelidade aos princípios da palavra de Deus. Não é isso que quer dizer. Nós já vimos como é importante estudarmos o significado dos vocábulos na Bíblia. A palavra apostasia em si significa desvio ou partida. Um indivíduo vai bem. Se ele parte do sítio onde está bem, ou se desvia, se parte dali, em relação à fé ou à doutrina, ele é um apóstata.
porque se desviou, partiu do rumo certo em que se encontrava. É este o significado de apóstata, de uma forma geral. Mas a palavra em si significa partida. Eu vou-vos dar alguns exemplos para vocês poderem perceber. Por exemplo, a Bíblia diz que a Ana, a velhinha Ana, no tempo do Senhor Jesus Cristo, não se afastava do templo. A mesma palavra apostasia é ali utilizada. A mesma palavra grega que aqui foi traduzida por apostasia, é traduzida ali por afastar. E cá está, se o indivíduo se afasta da verdade, é um apóstata. Mas o indivíduo pode... O afastamento não é só em relação à verdade. Neste caso, era não se afastar do templo. E não tem nada a ver com a apostasia clássica, o significado usual que as pessoas têm. Ela simplesmente estava sempre no templo, não se afastava do templo. E a palavra é a mesma. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto, e a Bíblia diz que depois da tentação o diabo ausentou-se dele, a mesma palavra é utilizada, apostasia, para ausentou-se, ou seja, partiu dele. É a mesma palavra. Quando o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne que o perturbava e sobre o qual orou 3 vezes ao Senhor, o Senhor disse: a minha graça te basta. Ele disse, na oração dele, eu orei para que o espinho na carne se desviasse de mim, para que o mensageiro de Satanás se desviasse de mim. Reparem, a palavra desviar é utilizada e não tem nada a ver com sair da fé, do corpo de doutrina, da verdade. Isto tem a ver com um desvio simples, que não tem nada a ver com nada de doutrinal. Isto só para dizer o quê? Temos mais exemplos da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, eu só vou citar mais uma. Quando o apóstolo Paulo, primeira carta a Timóteo 4:1, vejam só esta passagem que é muito importante. Quando o apóstolo Paulo fala na carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, cá está a palavra apostatar, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Deixa-me agora explicar o seguinte. Quando as pessoas leem a palavra apostatar, pensam na fé, no desvio da fé, na partida da fé. A minha pergunta é muito simples. Se a palavra em si quisesse dizer isso, que como vimos não quer dizer isso em si, porquê é que está aqui escrito apostatar da fé? Não era preciso dizer da fé. Toda a gente sabia que era da fé. Mas exatamente associada à palavra apostatar está a palavra fé, para mostrar naquele caso que o desvio é mesmo da fé e não outro. Não é do templo, nem se desviar e partir para outra situação. Portanto, para dizer o quê? Na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E a apostasia aqui é a partida, que é o arrebatamento. A partida. E quando nós lemos para baixo, depois é que se manifesta o homem do pecado. Depois da partida manifesta-se o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Ele vai se assentar como Deus no templo de Deus. Neste momento não existe o templo de Deus. E vai se assentar lá como Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembraste que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Em 15 dias, 3 semanas, ele já estava a ensinar isto aos crentes. E agora vós sabeis o que o detém, o homem do pecado, para que esse seu próprio tempo seja manifestado. Vocês sabeis o que o detém. Sabem o que é que o detém, não sabem? Vocês não sabem o que é que detém o anticristo? É o Espírito Santo que está na igreja. Quando a igreja partir e o Espírito Santo for com a igreja ao encontro do Senhor, o homem do pecado vai se manifestar. Enquanto o Espírito Santo cá está, ele está a ser detido e não se pode manifestar. A hora vai longa e eu tenho que parar. Para a semana nós vamos continuar, se Deus quiser. E depois ele diz no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera somente a um, que agora resiste até que do meio seja tirado. Eu não disse na altura, mas no capítulo 4, e termino com isso, no capítulo 4, capítulo 4,
Não, fica para depois. Não está no capítulo 4. Está na carta a Timóteo. Quando o apóstolo Paulo... Mas eu cito. O apóstolo Paulo na carta a Timóteo, que é na segunda carta, ele diz que o tempo da minha partida está próximo. E desde agora ele estava à espera da coroa de justiça a qual o Senhor lhe daria. E a todos os que amarem a vinda do Senhor. Queridos irmãos, para nós terminarmos, quero dizer o seguinte. Não há doutrina que afete tanto a nossa vida prática como esta doutrina da vinda do Senhor. O apóstolo diz que o Senhor lhe ia dar a ele a coroa da justiça. E a coroa da justiça, disse ele vai-me dar a mim e a todos os que amarem a vinda do Senhor. Quando nós amamos a vinda do Senhor, a sério, sabem que não é por acaso que a coroa se chama da justiça. Sabem porque é que a coroa se chama da justiça? Porque justiça significa fazer o que está certo. Quando nós amamos a vida do Senhor, nós fazemos o que está certo. Nós não fazemos o que está errado. Quando nós amamos a vida do Senhor, o Senhor quer que o Senhor venha. Ele, quando vier, eu estou aqui em forma, em pleno. Fazemos o que está certo. Fazemos o que está certo. E aqueles que fazem o que está certo são os que amam a vinda do Senhor. E esses vão ter a coroa do que está certo. Chama-se